noite a todos. A paz do Cristo seja conosco. Estamos neste instante, iniciando a nossa reunião habitual de estudos da doutrina espírita. E estendemos igualmente nossa boa noite aos nossos irmãos e posteriormente vão assistir à nossa reunião. Igualmente todos eles sejam envolvidos nas bênçãos divinas para aproveitar este encontro. Hoje nós vamos estudar um assunto espírita, aliás, uma obra espírita, porque nós temos conosco o companheiro Jean Júlio, que já esteve aqui em nossa casa, colabora conosco já há algum tempo e vai falar sobre o céu e o inferno. É sobre a obra Céu e Inferno, a quarta obra da codificação espírita. Então é um assunto que nos interessa, porque normalmente a gente fica aí nos estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, e quase sempre a gente não adentra aí a estudos sobre o céu e o inferno, sobre a Gênese, que são importantíssimos, porque nós precisamos conhecer, pelo menos, as obras básicas da doutrina espírita, e com essa base estudada, aprendida, a gente consolidar a nossa fé, a nossa certeza, a nossa realidade espiritual. Então, além de ser um momento de estudos, é um momento também de reflexão, de tranquilizar o nosso mundo íntimo, e nos prepararmos para quando a gente voltar daqui a pouco, a gente esteja melhor do que quando a gente chegou aqui. Vamos então fazer como sempre nós fazemos, a nossa prece de abertura, pedindo a assistência dos bons espíritos para a nossa reunião. E em nome do Cristo se fazem presentes, ajudando-nos a entender a mensagem espírita. Mesma proteção e inspiração pedimos em favor do nosso irmão Jean, para que ele possa transmitir com tranquilidade, com clareza para todos nós o assunto que ele preparou e que veio repartir conosco, fruto desses seus estudos, do seu conhecimento. E assim, em nome de Deus, nosso Criador, nosso Pai, abrimos a nossa reunião desta noite. Assim seja. Joé, com você. Boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem. O Paulinho disse que daqui a pouco nós vamos retornar. Eu não sei se vocês gostaram disso não. Pode ser daqui meia hora, uma hora, vocês querem daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. O assunto que nós escolhemos para falar nessa noite foi especificamente do céu e inferno. A gente vai levar algumas reflexões sobre esse assunto. Essa obra da codificação, esse ano está fazendo 160 anos, e pela pesquisa que nós fizemos no movimento espírita, ela é pouco estudada, e às vezes a gente deixa para segundo plano, mas ela é extremamente importante para nós. Existe um prefácio dessa obra que nós não encontramos nas edições atuais, mas nas primeiras edições, depois a gente pode procurar lá no IPAK, no site IPAK, as primeiras edições, aonde Kardec registra a seguinte informação, que a segunda parte, os relatos registrados na segunda parte do livro Céu e Inferno, elas serviram para a organização da codificação espírita. Por quê? Na segunda parte desse livro, nós temos exemplos de vários tipos de desencarnes, de vários tipos de espíritos com vários comportamentos e como eles estão agora. E as respostas que esses espíritos deram para Kardec foram utilizadas para organizar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese sucessivamente, e a Revista Espírita, que menos ainda a gente conhece, que é uma coleção organizada por Allan Kardec. Então a gente já começa por aí, Se eu quero saber como eu vou estar depois do desencarne,
ou meu parente, ou alguém, é só ler a segunda parte dessa obra. Eu não preciso frequentar reunião mediúnica ostensiva, eu não preciso participar de grupo de psicografia, eu não preciso de nada disso. É só ir lá e dar uma olhadinha, ó. Ele suicidou? Ele pode estar mais ou menos assim. Ele foi um homem bom? Ele pode estar mais ou menos assim. A nossa doutrina é completa. Ela está toda na codificação organizada por Allan Kardec. Por sinal, o Espiritismo está nas obras de Kardec. E o objeto de estudo da doutrina espírita é simplesmente o ser espiritual e a sua relação no meio onde está, no meio aonde estará, porque nós falamos, está ou estará, nós estamos envolvidos pelos encarnados e desencarnados. E essa obra, ela é tão rica, porque ela vem tocar num assunto muito forte para nós, porque a doutrina espírita, a sua organização, ela é muito nova. Nós ouvimos falar de céu e de infernos há várias encarnações. Isso foi incutido na nossa consciência, na nossa memória espiritual, a existência de dois espaços, de dois ambientes. Mas muitas vezes de uma forma punitiva. Se você não fizer isso, você vai para o céu. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Então isso foi incutido para nós de uma forma de alguma forma ou outra até de punição ou de prevenção. Porque ter medo da morte também é uma condição, é um estado de conservação. Porque imagina, estou com uma dor de cabeça, vou me matar. Briguei com o esposo, claro que espírita não briga, espírita não tem discussão dentro de casa, espírita não briga por causa de casa, espírita não tem cartão de crédito, então não passa nervoso, não tem estresse, nós não temos nada disso. Então não precisa pensar em desencarnar e nem pensar em suicídio. Então para a gente estar pensando um pouquinho. Então, até o medo de desencarnar, de ir para o céu ou para o inferno, também é uma forma de conservação. Mas, para nós espíritas, nós temos um ponto de vista completamente diferente. Como já disse, nós somos um ser espiritual, que tivemos um começo e não tivemos um fim, não teremos um fim. Mas para onde nós vamos? Nós espíritas, onde nós vamos? Existe céu ou existe inferno ou não existe nada disso? Existe umbral, existe colônia espiritual. A doutrina espírita, ela vem nos tirar da nossa ignorância intelectual e moral. Então requer de nós um estudo metódico, dedicado, muitas vezes em grupo, porque é onde a gente vai conversar, vai trocar ideia. Eu discordo desse assunto, eu discordo assim, eu penso dessa forma, eu percebo isso. É muito interessante o estudo da obra fundamental. E isso conjunto. Então eu pego o Livro dos Espíritos, vou lá referente a essa obra, a quarta parte do Livro dos Espíritos, e aí eu aprofundo nessa obra o céu e o inferno. Mas vamos lá, para onde nós vamos ao desencarnar? Fica muito claro para nós nessa obra que para o espírita e consequentemente para todos os espíritos, não existe céu e inferno localizados. Não existe um local, mesmo porque a nossa ciência já disse que não tem céu, não tem cima nem embaixo no universo. E para nós aprendemos que o inferno é embaixo e o céu é em cima. E não tem isso. Bom, tiramos a localização do céu e inferno. Ou melhor, a ciência oficial, claro que aqueles terraplanistas, de repente acreditam que tem o céu, e tem gente que não acredita que do planeta é uma esfera. Mas a maioria de nós espíritas já chegamos a essa conclusão. Então não tem localização. Então qual que é onde é esse céu, esse inferno para o espírita? Não existe um local de sofrimento, um local circunscrito? Não. Para nós, céu e inferno é a condição na qual nós nos encontramos. Eu vou dar exemplos para vocês de inferno, estando encarnado ou desencarnado. De inferno vai ser muito difícil vocês reconhecerem, porque vocês não têm esses problemas. Mas, por exemplo, quando eu fico nervoso no trânsito, buzino, alguém faz um gesto obsceno para mim, ou me xinga e eu fico nervoso, pronto, estou sentindo um pouquinho de inferno. Quando de repente, dentro de casa, claro que vocês não têm nada disso, a esposa fica nervosa porque eu não lavei o vaso sanitário, fiz xixi em volta do vaso e ela ficou nervosa depois de 30 anos, e eu também fiquei nervoso, a pressão subiu, eu estou no inferno. Quando eu passo nervoso por causa do cartão de crédito, eu estou no inferno.
Então todas essas movimentações que nós fazemos no dia a dia, nós sentimos um pouquinho de céu ou de inferno. Da mesma forma, quando a gente vê o nascimento de uma criança, quando a gente está no trabalho da casa espírita, na assistência social, esses são momentos que nos deixam em paz com a consciência, esses são os momentos de céu, que nós podemos prolongar ou não. Então, ao desencarnar, eu vou estar nessa condição ou não. Vamos imaginar que hoje, não é o caso de vocês, eu passei nervoso no trânsito de Franca, né, onde ninguém dá seta. Então, passei nervoso e eu desencarnei no trânsito. Para onde que eu vou? Eu vou continuar na mesma condição, sofrendo aquela situação, se eu ainda estou apegado a esse sentimento. E aí sim, eu posso criar espaços que nós chamamos de colônias espirituais por afinidades. Então aqui nós estamos praticamente numa colônia espiritual. Esse centro espírita é uma colônia espiritual. Vamos imaginar que nós vamos decidir agora que vamos fechar essas portas e vamos desencarnar hoje, na reunião do centro. Porque também não tem problema. Hoje nós já abraçamos o marido, já abraçou a esposa, já pediu desculpa para a cunhada, não tem cartão de crédito, então a gente vai para o céu. E vamos formar uma colônia espiritual chamada Cristo Consolador. E nós vamos estar juntos, trabalhando lá. Alguns passando por algumas dificuldades, nós vamos estar trabalhando juntos. E essa colônia, ela tem período de existência, enquanto aqueles espíritos quiserem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no movimento espírita, nós transformamos o nosso lar em céu e umbral em inferno. Isso é um equívoco, Provavelmente, talvez essas colônias nem existam mais, porque quando ela surgiu, nós estamos falando do século XVI, XVII, quantos habitantes tinha o planeta Terra? Vamos pensar. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes. E olha a condição dos espíritos que se encontram encarnados. Olha a quantidade de tribos que nós encontramos encarnados. Vamos avaliar as tribos que apareceram aí no começo, no final do século passado e início desse milênio aí. É para a gente só avaliar, porque a gente fica preso a essa situação. Porque nós podemos criar esses momentos de céu e inferno. Mas, Jean, a gente aprendeu na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, algumas interpretações bíblicas que existe o céu e o inferno eterno. Essa obra, o céu e o inferno, céu e inferno ou a justiça divina. Então vamos pensar um pouquinho. Peraí, justiça divina, nós estamos falando que Deus é justo, misericordioso e bom. Primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. No Brasil, já nós tivemos 3, 4 constituições. Na época de Moisés, nós tínhamos as leis civis. A maioria das sociedades do nosso planeta possuem leis sociais para reger essa sociedade. E elas possuem artigos que vão da punição, como também as benéficas. Nós temos, na nossa Constituição de 1988, nós temos lá a punição. Então vamos imaginar que hoje eu cometa um crime. Então, eu, Jean, nessa encarnação, nunca cometi um crime físico com ninguém. Que a lei social, que a lei civil do nosso país possa me prender. Até hoje, pelo menos, isso não aconteceu. Mas vamos pensar que amanhã aconteça. Eu mate alguém. Eu sou réu primário. Eu tenho a possibilidade de contratar um advogado. Eu fui condenado a 30 anos, mas eu posso pagar fiança e sair e cumprir em casa. A pena pode ser amenizada. Várias coisas podem acontecer quando alguém comete o crime, certo? Nós temos essa lei dos homens. Só que nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações, provavelmente da terceira ordem, espíritos ainda muito materializados. Mas espera aí, Deus é bom, justo, misericordioso, infinitamente. Nós não entendemos a ciência do que é Deus. Nós entendemos Deus por meio de Jesus, um pouquinho. Nós nunca tivemos a oportunidade de sentar do lado de Deus e tomar um café com Ele. A gente nem compreende Deus. Agora, compreender a sua justiça, a sua bondade, está muito longe. Mas espera aí, Deus criou um céu
e o inferno permanente, porque a ideia é essa: eu vou morrer e eu vou para o céu eterno ou para o inferno eterno. A minha mãe vai para o céu e eu vou para o inferno. Ela vai ficar me vendo lá, sofrendo no inferno, e ela não pode fazer nada. Pelo menos é o que a Igreja Católica fala, a Igreja Evangélica fala, baseado nos dogmas dessas religiões e outras denominações. Então lá está falando isso: eu não vou poder fazer, jamais. Comunicação nunca, jamais. E peraí, Deus é justo? A lei do meu país é mais justa do que esse Deus que me criou? Existe uma incoerência. Aí os homens que são imperfeitos criam leis mais benevolentes do que Deus, que é misericordiosamente justo e bom. Então, para nós espíritas, é impossível, é incoerente a existência de locais eternamente para a dor ou para a alegria. Então nós não acreditamos em céu e inferno definitivo. E purgatório, qual seria? Como exemplo disso, foi criado pela igreja aproximadamente no século XV, e o purgatório. Para essa obra, basicamente o purgatório é o local onde a pessoa possa reavaliar as suas atitudes, os seus pensamentos, ter oportunidade de aprendizado. Aonde é isso, gente? Planeta Terra, planeta de provas e expiações. Provavelmente podemos fazer um paralelo de que nós estamos num purgatório, aonde a gente tem a oportunidade de estacionar, ficar estacionado ou avançar. Regredir nunca. O que eu adquiri de conhecimento, de moralidade, eu não vou perder. Eu posso ter um esquecimento momentâneo devido às minhas questões fisiológicas, neurológicas, que possam impedir a manifestação da minha intelectualidade. Mas perder jamais. São conquistas. E essa obra vai nos orientando sobre isso, porque nós trazemos em nós o atavismo da culpa. Eu sou culpado, você é isso, e a gente viveu comprando um pedacinho do céu ou do inferno, com as indulgências. A gente comprava, eu vou comprar um pedacinho do céu, do inferno, então eu dava fazenda, eu dava dinheiro, eu dava moeda, eu comprava um pedaço de osso do santo para ir para o céu. Para não passar, eu comprava muitas vezes um pedaço do céu para o meu ente querido que morreu. Porque a gente tinha medo de ter ido para o inferno e a gente comprou um pedacinho da igreja. Então, houve esse comércio e nós não podemos fazer mais. Chega! Nós somos espíritos já muito intelectualizados, e se não somos mais moralizados, porque nós não queremos. Porque nós estamos numa era da possibilidade de dar saltos morais, a partir do momento que eu renuncie a mim mesmo. E essa obra ainda continua, né? Ela vem falar do nada, do porvir. Para onde nós vamos? Nós tivemos agora o Setembro Amarelo, que é uma campanha que a gente tem que fazer o ano todo sobre a questão do suicídio, né? Nessa obra deixa muito claro para onde vai o ser que se suicidou. E não só aquele que suicidou diretamente, mas também o que faz suicídio indiretamente, que não é o caso dos espíritas educados, Então, não que não come demais, que não fala da vida dos outros, que não faz fofoca. Claro que espírita não faz fofoca, faz observações maliciosas, que não fica com inveja dos outros. Então, esses cometem também suicídios involuntários. E aí é o tormento da consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. É essa lei que vai me manter no céu ou no inferno, a depender do conhecimento que eu tenho. Porque no decorrer da encarnação, eu vou passando por processo de burilamento, de despertar, para que eu possa chegar mais próximo dessa lei, da pureza dessa lei. E basicamente é por meio da convivência com o outro. Lembrando que o primeiro dever, é para comigo. Eu que tenho que sair da condição de inferno, se eu estiver nela. Para auxiliar o outro. Se eu estou na turbulência do avião, e se eu não coloco a máscara primeiro, antes de ajudar o outro, eu vou desencarnar e ele também. Então primeiro eu tenho que me ajudar. Só que essa via é via de duas mãos. É no trabalho, é na convivência, é na tolerância, é no olhar no espelho e falar, olha, eu preciso me aceitar. Eu errei, mas eu levanto, continuo a tarefa. Porque eu errei, eu não vou ajudar no passe, eu não vou ajudar na reunião mediúnica, eu não vou fazer palestra. Vamos parar com isso. Perfeição é o Cristo. O restante que passou pela terra, todos
precisaram e precisam passar por expiações e provas. A grande maioria que passou, e muita gente não conhece, o único que não passou foi o Cristo. O que ele passou, porque ele quis passar. Ele veio por motivo de encarnação e não reencarnação, que é diferente. Então, nós não acreditamos no nada. A vida continua. É um ponto para a gente não pensar em suicídio. Outro ponto, que é muito importante que essa obra vem falar, da manutenção da vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Somos responsáveis e vamos ter que dar respostas ao desencarnar. Um outro assunto que fala nessa obra, que é muito interessante, que às vezes a gente fala, eu não consigo educar esse meu sentimento, a carne é fraca quando eu vejo aquele corpo torneado, a carne é fraca quando eu vejo um bife grande, eu não posso, a carne é fraca quando eu vejo um doce, eu sou diabético. Não tem nada de carne fraca, segundo essa obra. Eu, ser espiritual, que não decidi a me educar. Eu que não quero. Eu não quero. Só que tem as consequências, né? A obra deixa bem claro. Tem as consequências, que é viver num período de perturbação, de loucura, tentativa de suicídio. Porque o suicídio, a loucura, esse estado de inferno, muitas vezes, é quando a gente busca saciar todos os nossos desejos materiais e eu não tenho como verdade a continuidade da vida após a morte. E aí eu vejo como nada. Não é à toa que, na época de Kardec, surgiu o niilismo, né? Onde morreu, acabou tudo. E não é o caso, nós sabemos que não. Mas Jean, você está inventando moda? Morreu, acabou? Sim. Isso aí é inventação de moda dos espias. Primeiro, quer exemplo de mediunidade? O maior relicário de exemplo mediúnico é a Bíblia. A primeira e segunda revelação. Primeira e segunda revelação. Velho e Novo Testamento. Vai lá, você procura tem todos os exemplos citados nas obras de Kardec, você encontra lá um exemplo. Mas eu vou contar para vocês um exemplo particular. Porque de repente, às vezes tem alguém que não acredita, de repente também o Jean pode ter ouvido a voz do demônio, e aí eu não sei. Então eu vou contar duas histórias rápidas para vocês, para ilustrar para vocês. Eu não sei se eu já contei aqui, se eu contei, eu peço perdão por isso, mas já não que a gente relembra. Há 10 anos e 5 meses, eu estava visitando minha avó centenária. Ela estava fazendo 99 anos. Minha prima chegou de São Paulo com a filhinha e a gente se abraçou, se cumprimentou e eu falei, olha, fulana, você precisa ter mais filhos, porque a família é muito pequena. A minha família espiritual é imensa porque eu tenho parente em 100 casas espíritas. Posso dizer que considero vocês a minha família mesmo. O movimento espírita é a minha família, eu considero muito isso. Mas, materialmente falando, a nossa família é minúscula. Eu sou solteira, irmã solteira. Na época era todo mundo praticamente solteiro, só ela. Eu falei, olha, ela tinha mais de 40 anos, você precisa ter mais filhos. Você precisa ter mais filhos, porque a família vai acabar. Não, Jean, de forma alguma, eu não posso ter mais filhos. Eu tenho problema de útero, eu tenho problema de sei do quê, quase morri para ter essa menina, tal. Na hora que ela falou isso, eu estava sentado numa cama, ela estava na minha frente, em pé, e eu vi um menininho do lado dela. Um menininho dela, eu não sei se era o demônio, pode ter sido o demônio. Mas esse demônio hoje tem 10 anos e 5 meses. E chama João. Então assim, ele está lá. Da mesma carinha que ele se apresentou para mim, ele está lá do lado da minha prima com 10 anos e 11 meses. Minha avó desencarnou com 102 anos. Mas tudo bem. Por isso que a gente fala que é já no namoro que a gente começa a conversar com as criaturas. Eu acho que a gente tem que ter encontro de casais, como algumas denominações têm. Encontro de solteiro, fala, olha, você quer casar? A companhia tá esperando vocês para ver quantos vocês vão ter dessa vez. Claro que a maioria hoje não quer ter um filho, quer ter meio filho. Mas tá tudo certo. Eu tenho rogado a Deus para o povo casar e ter filhos, porque eu quero reencarnar ainda. Porque mesmo no planeta de regeneração, claro que eu não sei se eu vou para lá, ainda é por meio do sexo entre homem e mulher para reencarnar nesse tipo de planeta. Então, gente, precisa fazer amor e ter filhos. Venha minhas criancinhas. Senão a gente não vai reencarnar aqui, não. Né? Então, assim, a gente tem que vai ter 4, 5, é só trabalhar e dar arroz e feijão e moralizar o espírito, porque aí ele vai atrás do necessário. A gente precisa aprender isso. Mas e depois, Jean? Será que continua mesmo? Então, vou contar outra história. Ela é imensa, mas eu vou resumir. Em 1926, 24, 26, teve a gripe espanhola. Né? Essa famosa pandemia que nós tivemos agora teve há um século atrás. Essa minha avó de 100 anos, eu estava organizando o cemitério da saudade, porque eu tenho parentes túmulos
de parentes lá da família da minha mãe. Ela é mãe do meu pai, foi, né? Mãe do meu pai. E eu comentei com ela, que estava organizando, na época do Sidney, ele estava vendendo os túmulos abandonados, né? Porque eu não tive que se organizar. Eu fui lá, comecei a organizar da família da minha mãe. E ela comentou, e eu comentei isso com ela, ela falou, Jean, meu primo, em 1926, eu tinha 13 anos. Ele foi enterrado assim, entrando à esquerda. Estava arrumando aquela documentação, passei no arquivo histórico, encontrei lá a perpetuação do túmulo, de 1926. E túmulo perpetuado, você passa de pai para filho, eu vou desencarnar, vou reencarnar, se eu reencarnar na mesma família, eu vou ser enterrado no mesmo túmulo. Porque passa de pai para filho, não pode vender. Tudo bem. E na época, gente, eu tinha 3 meninos que eu cuidava, movimento espírita, fazia faculdade, trabalhava no antigo Janjão, trabalhava em Ribeirão Preto. Então eu dormia à tarde, né? Então a gente não tinha muito tempo lúcido, posso dizer assim. Tudo bem, um dia eu fui tomar um passe no centro espírita, nós não temos o hábito da comunicação na hora do passe. Mas a pessoa que estava dando o passe falou assim, Jean, tem um espírito te acompanhando. Eu falei, nossa, mas só um? É pouco. Ele falou, não, mas essa é sua parente. Eu falei, minha parente, mas meu povo demora a morrer, porque a família é muito pequena. Então demora 20, 30 anos. E eu pensei em 2 parentes. Ela falou, não são essas. Provavelmente ela estava sendo orientada. Não são essas parentes, essa pessoa está te acompanhando. Tá bom, vamos embora, vamos continuar a vida, tem? Porque de um a mais ou um a menos não vai fazer muita diferença, não. Tá jóia. Aí tô resolvendo as questões do cemitério e tal. Cheguei no cemitério da saudade com um documento do arquivo histórico de 70 anos. Aqui, ó, eu quero esse túmulo para organizar. Colega, eu sou funcionário da prefeitura hoje, ela falou para mim assim, Jean, é impossível. Um túmulo de 70 anos você vai querer achar? Na quadra 5, a quadra 5, eu vou te contar uma história. A quadra 5, hoje, os governadores, eles dão kit, gás, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, para ganhar voto. Naquela época, eles davam um pedaço de cemitério para ganhar voto. Então, a quadra 5, ela foi repartida pelos vereadores, na época, em 1940, em troca de voto. Eu falei, o quê? Então você não vai achar esse túmulo. Eu falei, não, mas você tem que achar. O documento está aqui, é direito da família, eu quero. Tá bom, Jean, vai procurar. Eu procuro, você procura, e eu rodei, né? Tem nesse tempo, rodei a quadra 5, rodei. E eu falava, meu Deus do céu, eu não tinha tempo para isso. Eu falei, aí passou um tempo, isso, gente, eu tô contando um pedacinho da história, tem várias coisas, detalhes que a gente fala, nossa, como é que pode, né? Aí um dia eu cheguei lá na frente do cemitério da saudade, não sei se todos aqui são de branco, tem 2 pilastras gregas, romanas. Eu tava até de branco, tinha acabado de chegar de Ribeirão Preto, encostei e falei assim, olha, eu não sei, mas se for a senhora, minha tia bisavó, que quer que eu encontre o túmulo do seu filho, que foi enterrado em 1926, será hoje, porque eu não vou procurar mais. Isso, gente, na porta do cemitério, em pensamento, porque senão ele tinha me amarrado, né? Imagina eu falando esse voz alto na porta do cemitério. Ele levado para o hospital Allan Kardec, que ainda estava totalmente aberto. E eu pensei isso, entrei no cemitério, andei uns 100 metros, passei a igrejinha, andei mais uns 50 metros e encostei numa árvore imensa, essa árvore imensa. E antes disso, a prefeitura tinha me oferecido, viu, gente? Ó, Jean, você vai pegar o melhor túmulo aqui na frente, na quadra 1, eu te dou o melhor túmulo, 2 gavetas, 2 espaços para fazer 4 gavetas. Eu falei, eu não quero, eu sou apegado, eu quero aquela área, né? Isso, a história é imensa, mas assim, aí passei e tal, passei esse igrejinha, encostei numa árvore e fiz assim, ai meu Deus do céu, onde será que está esse túmulo? Naquela avenida principal. Aonde será que está esse túmulo? Eu só ouvi assim, ó, meu filho foi enterrado aqui. Eu estava com a mão assim, eu fiz esse movimento. A área deve ser o quê? Metade dessa mesa. 2 vezes metade dessa mesa. E hoje, o túmulo está... Isso foi em 2007, eu não lembro mais a data, faz tanto tempo. Depois teve tanta coisa. Aí nós construímos 3 gavetas. Nós achamos realmente, a prefeitura ficou doida. A primeira gaveta me perguntou assim, como que você achou isso? Aí eu virei para ela e falei assim, não te conto, quem me contou. E aí fizemos as 3 gavetas. E o mais engraçado de tudo isso é que assim, eu contratei um rapaz, eu encontrei com ele lá no meu serviço esses dias, que eu sou enfermeiro. Ele construiu bêbado. E aí eu pedi para ele fazer 3 gavetas, né? E eu pedi para ele fazer uma gaveta pro magro, pro gordo, pro mais ou menos. E ele fez ao contrário, ele pôs o gordo em cima, o magro. Eu falei, meu filho do céu, pelo amor de Deus, como é que vocês vão levantar esse caixão depois, né?
E é verdade. E esse túmulo está lá para emprestar para o movimento espírita. Quem quiser passar na minha frente, fique à vontade. É na quadra 5, 835. Era uma terra. Hoje tem 3 gavetas lá, foram enterradas algumas pessoas lá já. Mas só para a gente comprovar que a vida continua. Foi a mãe dele, a minha tia bisavó. Pelo motivo, eu não sei, fazia 70 anos que isso já tinha lá. De alguma forma, ela era da família Peixoto Galo, dos fotógrafos de Franca, os Peixotos de Biraci. Ela foi para São Paulo e deixou lá, né? Era terra, a gente fez o túmulo e tal. Então, para a gente só comprovar de que a vida continua e que o amor permanece. Imagina o amor dessa mãe, ou remorso, seja o que for. Para a gente pensar. Então, essa obra vem falar desse assunto. E aí continua, né? Relatando, essa obra continua falando da existência, de que nós continuaremos sendo seres espirituais e individuais. Eu não sou uma gotinha que vou para um oceano e vou desaparecer. Ou sou parte de Deus. Eu sou um ser individual. Deus é outra criatura que a gente não entende o que é ainda. Eu continuarei com a minha individualidade. E aí o que eu gosto dessa obra é um assunto, Código Penal da Vida Futura, aonde nós temos lá 33 frases dizendo o que pode acontecer comigo ao desencarnar, a depender da minha conduta moral. Eu posso estar no céu ou no inferno. Baseado nisso, e aí 2 que me tocam muito o coração. Primeiro, Deus é misericordioso. A lei é inexorável, ela não vai mudar, mas Deus é misericordioso. E tudo que eu fizer pro mal, eu vou ter que me arrepender, eu vou ter que expiar e eu vou ter que reparar. Se eu respirar fundo e faltar oxigênio para o Paulinho, eu serei responsabilizado por isso. Se eu repensar diferente, e aí nós entramos nas questões do espírita. Para o espírito, pensamento é tudo. Pensou mal, opa, você vai responder por isso. É por isso que muitas doenças que a gente tem, hoje, a gente não sabe as causas. Porque ela é um desajuste da lei de Deus que está na nossa consciência. E muitas vezes, nesse momento na qual eu estou cada vez mais instruído e mais intelectualizado e tenho mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Mas também diz que todo bem, toda vírgula que eu fizer em prol do outro será meu testemunho. Tem uma historinha que a gente conta para a evangelização, eu vou contar isso resumidamente também, de um rapaz, isso é claro que é uma história lúdica, que um senhor, um homem desencarnou e o mentor amigo dele, o anjo da guarda, falou assim: olha, você vai ter que ir para o inferno, porque nós vamos ter que tentar te ajudar, mas você já fez o bem em algum momento? Você já atendeu o testemunho de Jeová de manhã, no domingo de manhã, ofereceu água e café da manhã para ele sem xingar? Você deu alguma coisa lá no saquinho Alta de Souza, quando põe lá? Você já falou bom dia, boa tarde para sua esposa, para sua cunhada hoje? Não fiz isso. Já deu um copo de água para alguém? Já ajudou no passe? Já não falou do governo, não falou mal do Lula, ou do Alexandre, ou do Tarcísio? Essa semana, antes de você desencarnar, essa semana antes de você desencarnar, você não fez uma continha a mais do cartão de crédito antes que você podia? Então ele foi perguntando, e aquele espírito foi falando: não, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. E o anjo da guarda: tá muito difícil para te ajudar, tirar você dessa situação. Aí ele falou: vamos pensar. Aí ele foi saindo, e o mentor amigo, aí ele falou: não, eu lembro de uma coisinha. Eu lembro que uma vez eu fui atravessar uma rua, tinha uma aranha, ela estava atravessando, eu ia pisar e eu resolvi não matar, e ela foi embora. E de repente, nessa hora, ele percebeu um fio de luz que o ajudou a sair daquela situação. E ele foi puxando, mas de repente ele viu que tinha um pessoal atrás dele também, aproveitando a cordinha de luz para seguir, sair daquela situação. Mas de repente ele começou a chutar o povo que estava atrás dele. Aí a cordinha arrebentou e ele falou: não adianta só fazer o bem, tem que ser bom. Esse é o nosso diferencial, ser bom. Principalmente lá dentro de casa, quando de manhã você está naquele sono, com os olhos cheios de remela, você olha para o lado, tem uma Fiona, um Xiroque do seu lado, aí você tem que falar bom dia para ele. Faz 30, 40 anos que você está do seu lado. Já tem aquele anjo que Jesus permitiu que você
o recebesse como marido, como esposa, como companheiro, que você implorou para ter aquele companheiro que deixa a toalha molhada na cama há 30 anos. Aquela mulher que queima o arroz toda semana, que briga com a sua mãe, você implorou para estar com ela, aqueles filhos. E às vezes a gente não agradece. E tem outra lição que é muito interessante nessa obra. Por isso que eu falo da gente estudar, né? Kardec é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Você fala assim, meu Deus, eu não sabia disso, como eu sou ignorante, como eu não sei Kardec. E eu ainda fico buscando outras coisas. Está tudo aqui, nas obras da codificação. Eu que não li, não tenho coragem de pegar uma obra e ler. Claro que não é o caso do Cristo Consolador, porque hoje nós estamos entrando em outubro. 9 livros, todos os espíritas já leram, porque é um livro por mês no mínimo. Aqui, ó, provavelmente tem no mínimo 400 livros lidos. Porque nós estamos em quase 50 pessoas, põe aí 9 livros, não é isso? Eu fiz conta errada? É 450, né? Foram lidos 450 livros só nessa casa espírita. Imagina, Franca tem 100 casas espíritas, multiplica 100 vezes 400, dá 45 mil livros, é isso? É isso ou eu fiz conta errada? É, né? Então, nós lemos esse ano, no Movimento Espírita Francano, 45 mil livros. Ai, quem dera. Na USE tem 2 mil para ser vendidos. Então, para a gente pensar, será que eu estou fazendo bom uso disso? Eu estou tornando o meu momento o céu ou o inferno? Porque depende do meu coração, do meu momento. E tem aquela lição que eu falei que eu gosto muito também, que é o passamento, ou a transição. Cada obra tem uma tradução. Que é o período na qual eu estou passando do desencarne para a lucidez ou não da vida espiritual, aonde as maiores perturbações acontecem. A grande maioria das casas espíritas, elas recebem os espíritos nas reuniões ostensivas desse tipo, que estão nessa passagem, que estão nesse período de perturbação, aonde não entende o que está acontecendo, as dores que está passando, a fome que está passando. É nesse período de perturbação aonde nós fazemos o trabalho de orientação, doutrinação, conversação, seja o nome que se coloque, e é nesse momento, como eu estou, como eu estarei no meu passamento. Nós temos exemplo em Franca, que teve companheiras nossas, quem tem um tempinho mais de movimento espírita sabe disso, que o fulano desencarnou hoje, colocaram, enterraram e ela, já estou trabalhando, gente, no outro dia. Nós temos companheiros que estavam trabalhando no outro dia. Vocês acham que o Divaldo tá dormindo, gente? O Chico está dormindo? Ah, mas é o Chico, mas é o Divaldo, mas é o Cristo, mas eu posso ser esse lá na minha casa. Eu pego na mão da Maria, do João lá na minha casa, da mesma forma que eu pego dentro do centro espírita. Eu dou um passe no meu marido, na minha esposa, no meu cunhado, na minha cunhada, na minha sogra. Às vezes é mais difícil. Da mesma forma que eu passo dentro do centro espírita. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. O evangelho está realmente debaixo do braço quando eu estou na fila do banco, quando eu estou na fila da saúde, fazendo uma oração para aquelas pessoas que estão trabalhando. A cidade de Franca, nós estamos falando de Franca, na hora que esse vídeo acaba indo para vários lugares, é considerada agora a segunda cidade melhor do país para se viver. Então não pode ter briga, não pode ter guerra, não pode ter discussão, não pode falar mal do governo, tem que se colocar à disposição, minha calçada tem que ser mais limpa, e a dos vizinhos do lado também tem, porque eu vou varrer a dele, a minha sem reclamar. O pé de limão que está na minha casa, se cair com o vizinho é para ele pegar o que ele quer lá, e o meu está à disposição. O meu carro novo, cheiroso, com laço rosa. Se o centro espírita ligar e falar que nós temos que levar uma cesta básica lá no meio do chiqueiro, a 500 quilômetros, eu tenho que pegar com a botina suja do Paulinho, pôr no carro, vamos levar a cesta básica, porque é para usar. Porque eu estou desapegado, eu sou um ser espiritual, eu estou em passagem, isso é apenas um empréstimo. Eu estou aprendendo isso com a doutrina espírita. E eu tenho que viver assim, porque assim eu estarei mais feliz, estarei no céu, que todos nós desejamos. Que o Chico, o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá viveram em vários momentos. Às vezes, momentos que a gente acha que é dor, é um momento de aprendizado, é um momento de nós revermos as oportunidades de trabalho e colocarmos a transpiração, porque na condição que nós nos encontramos hoje, nós percebemos muito pouco a inspiração do Espírito amigo. Porque olha que bênção, desde o momento em que nós fomos criados, foi nos indicado o Espírito amigo, provavelmente numa condição mais evoluída que nós. Então o primeiro sentido desperto em nós foi a mediunidade, o contato com o Espírito amigo. Não foi nem o tato, nem a visão, mas sim a possibilidade de ser orientado.
mas às vezes é o nosso apego, o meu apego às questões materiais, me impede perceber e auscultar, não é nem escutar, auscultar o que ele está falando. Olha, o caminho é esse. Vai doer, vai incomodar um pouquinho, mas qual que é o problema? Você é eterno, você é imortal. Teve um começo, não vai ter fim. Vai passar. Se hoje está doendo muito, é porque está no fim. Se está pungente, aquela dor que te queima, porque você acha que você está no inferno, vai firme, porque está acabando. E vai passar. E quando você passar, nossa, mas parece que eu nem senti tudo aquilo. E o tempo voa, o tempo urge. Nós temos 24 horas por dia para o trabalho. O trabalho material, 8 horas, 9 horas no máximo. O trabalho espiritual são as outras. Porque mesmo desenfaixado do corpo físico, eu posso estar já experimentando esse céu e esse inferno. Porque nós desligamos, eu não durmo daqui 2, 3 horas. Eu só encosto o corpo físico. E isso eu farei ao desencarnar. Nós estamos num processo de exercício. E eu tenho ensinado isso para as minhas crianças. Eu tenho ensinado isso para os meus jovens. Isso tem sido uma verdade para mim. Eu tenho vivido dessa forma. Olha, eu posso ter um carro novo, eu posso ter um iPhone, eu posso ter casa de aluguel, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso. Mas sabendo que isso tudo é um empréstimo. Olha, você quer o carro, está aqui. Ah, comprei a roupa nova hoje, a cunhada quer usar? Vai, porque de repente ela desencarna amanhã, você vai morrer, você vai ficar com consciência pesada. Deixa eu usar, porque é apenas um utensílio, como esse corpo que nós temos que respeitar e cuidar. Mas é uma oportunidade ímpar. E nós temos passado isso para nossas crianças. Muita gente nos pergunta assim, mas o centro espírita vai acabar, o movimento espírita diminuiu. Aonde? Em Franca, graças a Deus, nossos centros espíritas estão lotados. Lotados, porque 50, 100 pessoas é lotação. Todos os dias, porque nós estamos vendo que a doutrina espírita é racional. Ela vai trabalhar com o ser consciente. Não dá para ficar prometendo na casa espírita de coisa que nós não fazemos. É que vai ter cura, porque a cura material ela é reflexo do ser espiritual que eu sou, o céu e o inferno que eu estou vivendo hoje. Eu posso estar saudável agora a depender de mim, da minha conduta moral, da minha conduta intelectual, porque eu estarei sendo uma pessoa inteligente e muito mais intelectualizada quando eu uso dessa inteligência para o bem. Ter conhecimento é uma coisa, ser inteligente é outra coisa. Ser inteligente é fazer uso do conhecimento para o bem. É fazer bom uso daquele ensinamento que o Cristo nos trouxe há 2000 anos. Falar, olha, eu me coloco à disposição de ser um dos aflitos do Cristo. Porque muitas vezes o aflito é aquele que o mundo não vai ver com bons olhos. Porque nós somos convidados 24 horas. Vocês estão aí, 20, 30 anos, corpinho. Segunda-feira, após ter enfrentado um dia de trabalho, ou uma mulher brava, vir no centro espírita, poderia estar lá tomando uma cachaça, tendo uma vida íntima com vários parceiros, já que a vida vai acabar. Não vai morrer? Não vai morrer e vai acabar tudo? Só que nós sabemos que não vai acabar tudo. O Jean vai continuar sendo esse mesmo Jean. Eu espero que um pouquinho melhor daqui a uns anos. Mas vai continuar sendo o mesmo. Não vai mudar nada. Então o que eu plantar hoje, isso não é uma historinha para boi dormir, para minar a criança. Não é uma realidade. É uma realidade que a ciência está comprovando quando ela propõe no Sistema Único de Saúde, o melhor convênio do mundo, por mais que a gente não acredite, é o melhor convênio do mundo, que haja terapias. Terapia para curar corpo, mas consequentemente com reflexo no ser espiritual que nós somos. Ela não vai assumir isso por orgulho, por vaidade, mas não importa. Essa era a proposta da doutrina inicial. A distribuição da espiritualidade, o conhecimento da espiritualidade. Aonde que a doutrina não fez um trabalho? Nós ouvimos lá dentro da igreja evangélica dizendo assim, encarnou, desencarnou, essa palavra é de quem? Essa palavra é do movimento espírita. Quantos neolismos que nós criamos que as outras religiões estão usando? Ai, Jean, vai ter um problema. É proibida a comunicação com os mortos. É proibido e vocês fazem isso. Mas espera aí, nessa encarnação, eu nasci no corpo masculino, o Paulinho nasceu no corpo masculino, o Nilson nasceu no corpo masculino, o Zé nasceu no corpo masculino,
É preciso escrever assim, ó, o Jean não pode engravidar nessa encarnação. Tem necessidade disso? Não, porque eu não tenho útero, não tem como engravidar mesmo. A gente só proíbe o que é possível de acontecer. Se proibiu é porque é possível. E por que proibiu? Porque da mesma forma que várias casas fazem isso, vários médios fazem isso, mau uso da mediunidade, nosso primeiro sentido. Quando a gente faz mau uso da mediunidade tem que ter uma regra. E aí a nossa regra é o livro dos médios, é o livro dos espíritos. As obras vai falar, olha, isso aqui não é espiritismo. Isso não precisa dentro de uma comunicação mediúnica. A mediunidade não deve ser negociada, que é o que acontecia. Nós estávamos falando de homens, de espíritos que ficaram 400 anos escravizados no Egito. Precisava ter regra, não é não. Mas da mesma forma que Moisés em várias vezes falou, não, quem dera se todo mundo profetizasse como fulano. O próprio Cristo conversou com 3 no monte. Ah, então, mas o Cristo pode. Peraí, está revogando lei? Eu não vim destruir nenhuma lei, mas de fazer cumprimento. Por que ele ia destruir essa lei? Na comunicação com Moisés, Elias. Então, a doutrina vem trazer para nós cada vez mais reflexões. E essa obra é maravilhosa. Eu até aconselho, para quem vai dar uma obra espírita de presente, e é que ele não é um gentil, mas ele é uma pessoa que já estuda essa obra. Estuda essa obra. Então, se você vai pegar um pastor evangélico que estuda, dá essa obra para ele. Pede para ele refletir sobre isso aqui. Nossa, realmente, não é possível proibir uma coisa que não é possível fazer. Peraí, céu, inferno? É a reflexão. A maior dificuldade que nós temos no nosso movimento espírita é espíritas que se dedicam a estudar. Então o orador falou, é aquilo. Não é, para pegar o livro, a obra básica e riscar. Nós vamos, a orientação de Kardec, nós vamos discutir quantas vezes nós quisermos. Nós não vamos disputar. Discutir, Kardec discutia. A Revista Espírita é exemplo disso. Isso está equivocado. Ele falava, os espíritos chamaram ele de mestre. Por quê? Muitas vezes ele falou, vocês estão equivocados nisso. Não, o senhor tem razão. Então nós temos que usar a luz da doutrina espírita que está nas obras de Allan Kardec. Está ultrapassado? Mostra para mim aonde está passado. Eu sou um homem da ciência, sou enfermeiro hoje. Nas minhas aulas de anatomia, de fisiologia, de química, eu chorei várias vezes lembrando, nossa, isso aqui é espiritismo, isso aqui a doutrina espírita tem solução, isso aqui fala de perispírito, isso aqui fala, é da ciência. Então nós precisamos ter a coragem moral de estudar, não para mostrar para os outros, porque a maior forma de pregar o evangelho é a nossa conduta moral, Então quando eu estiver numa situação onde eu vou passar pelo teste, é dar um passo para trás, respirar e falar, eu estou para servir, está tudo certo. Está tudo certo. Às vezes é difícil, eu caio. Levanta, sacode a poeira e continua a trabalhar. Por quê? Hoje, diferente de uma época onde o processo obsessivo era ostensivo, eu cheguei numa época onde pode não parecer, mas eu agora dia 23 de setembro fiz 49 anos, então já não tenho 20 anos. Eu sei que eu tenho carinho de 20, obrigado, mas são 49 anos. Eu frequentava o centro espírita, onde a reunião era aberta, então era uma mesa dessa e um menino já. Eu cheguei no centro espírita com 3 meses, brincava em volta dessa mesa e adorava a reunião mediúnica como eu adoro hoje, que para mim é a maior dádiva de aprendizado, eu até me emociono falando disso, de confirmação de que eu vou continuar depois que eu desencarnar e vocês vão ter que me aguentar ainda muitos e muitos séculos. Então assim, da possibilidade que nós temos de ser feliz agora. E essa certeza de que nós nos comunicamos 24 horas. Eu duvido que um evangélico, um católico, um espírita, um ateu, qualquer um, nunca pensou assim, hoje eu estou com vontade de comer uma macarronada e chegar em casa, a mãe fez aquela macarronada imensa. Sem falar no WhatsApp, sem falar no TikTok, sem falar no Instagram, porque o maior meio de comunicação é o pensamento. Só isso já prova que o ser espiritual existe e que nós vamos continuar depois daqui. Se vocês desejarem desencarnar antes de mim,
mais uma vez eu vou reiterar. Eu tenho 3 gavetas para emprestar para vocês. Fiquem à vontade. Eu farei a prece se for preciso. Mas eu não quero que vocês façam isso nessa semana. Nessa semana eu quero reiterar o convite para que vocês estejam no almoço da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas. Nós temos o salão que vocês têm ajudado a construir, porque o salão é nosso, é do movimento espírita, para ter retorno futuramente para as casas espíritas, para a gente criar, fundar mais casas. E por aí que eu preciso só de mais 30, porque tem 30 bairros novos sem ser espírita. Nós possamos mandar dinheiro para quem está precisando, fundar casa espírita ou casa religiosa que vai fazer o bem. Então eu estou muito feliz, tem muita gente dessa casa indo para o almoço, a gente está trabalhando essa semana com quem para. E é um momento lindo de confraternização. Eu sou suspeita a falar porque eu me emociono muito. É uma casa onde a gente estava esperando muito, nosso amigo Valentim fez a doação da cobertura, quem sabe a história. E hoje está se concretizando. E agora recebendo, né? A proposta é receber 1000 espíritas. Então nós vamos cozinhar para 1000 espíritas. Quem quiser ir ajudar a trabalhar, nós temos vaga aí para trabalhar. De repente nessa vaga, você sai da depressão, não gasta tanto com cartão de crédito, não fica nervoso. Claro que vai ter que me aguentar, mas vai comer sem pagar, quem trabalha não paga para comer. Mas eu quero mais uma vez reiterar meus agradecimentos pela quantidade de pessoas do Cristo Consolador que estarão lá no almoço, né? Tem me pedido mais aqui. E eu fico muito feliz porque é o momento da gente confraternizar, de ver companheiros de outras casas que a gente não vê. Eu tenho essa benção e alegria, porque eu visito 120 casas. Então eu sempre estou vendo o pessoal, eu sempre tenho paciência de me ver. Por isso que eu falo que é minha família. Mas vocês às vezes não têm contato com outros grupos, né? É a oportunidade de conhecer as pessoas, de eles saberem aonde é a casa espírita de vocês. Porque eu digo para vocês, a obsessão, diferente do que eu falei aqui, que as pessoas chegavam amarradas, que é isso que eu queria contar, hoje não. Hoje a obsessão às vezes é por meio da inércia. Ah, faz 30 anos que eu faço aquele serviço, vou mais não. Ah, o fulano vai fazer, vou ficar aqui em casa. Ah, tá chovendo, vou ficar aqui em casa. A inércia hoje tem sido um dos instrumentos do processo obsessivo. Fica assim, tá bom assim. Fica calminho, quietinho assim. Só que eu digo uma coisa, o dia que o espírito tiver no planeta de provas e expiação, e aquele dia ele tiver passado por nenhum momento de tribulação, toma cuidado. De duas uma, ou amanhã vai ser muito complicado, ou você vai desencarnar mesmo. Então deixa a vir a tribulação, vamos pôr o Cristo em prática e nos colocar à disposição do Evangelho de Jesus. Obrigado pela oportunidade, eu fico muito grato de estar aqui. Eu até me emociono porque é uma oportunidade ímpar, essas visitas. Porque, o que acontece? Se eu estiver no meu serviço fazendo coisa errada, porque eu tenho a oportunidade de fazer coisa errada, eu sou enfermeiro no setor público. Então, eu tenho vocês para me proteger. Ó, Jean, não faz assim não. Mas vocês falam com carinho porque eu sou nervoso, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Até domingo. Obrigado, gente. E aí, meu amigo? Como você tá? E ainda nós vamos ter cantor lá, viu, gente? Vamos estar lá, se Deus quiser. Vamos lá. A música Ama. Pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor.
pensamentos floridos.